Dizem que o homem é o único animal capaz de construir a sua própria jaula. E pior ainda, de trancar a porta por dentro e engolir a chave, chamando isso de segurança. Vivemos em um tempo onde medimos o sucesso pela altura dos nossos muros e pela espessura dos vidros blindados dos nossos carros, acreditando piamente que o perigo está sempre do lado de fora. Mas a história que vou contar hoje é sobre um homem que descobriu, da maneira mais dolorosa possível, que os muros que construímos para deixar os outros de fora são os mesmos que nos impedem de sair quando a nossa própria alma começa a sufocar. Esta é a história de Roberto, um homem que tinha tudo, absolutamente tudo, exceto aquilo que o dinheiro não pode comprar. Alguém para segurar sua mão quando o silêncio da morte bate à porta. Roberto era um magnata da construção civil. Ironicamente, ele fez fortuna levantando prédios, pontes e condomínios de luxo, conectando cidades e pessoas, mas na sua vida pessoal, sua especialidade era o isolamento. Aos 55 anos, ele decidiu que estava cansado do barulho do mundo, cansado do trânsito, cansado das pessoas pedindo favores, cansado de ter que cumprimentar vizinhos no elevador. Ele comprou um terreno imenso em uma área nobre da cidade, mas que fazia fronteira nos fundos com um bairro simples, cheio de casas modestas, cachorros latindo e crianças jogando bola na rua. Aquilo incomodava Roberto profundamente. Ele olhava para aquelas casas sem reboco com um desprezo que vinha do fundo do seu estômago. Como posso ter paz, dizia ele ao seu arquiteto, se eu tiver que olhar para essa gente diferenciada todos os dias? Foi assim que nasceu o projeto do Muro da Paz, como ele chamava. Roberto ordenou a construção de um muro de 5 metros de altura em todo o perímetro de sua mansão. Não era um muro comum. Era uma fortaleza de concreto armado, revestido de pedra, com cerca elétrica no topo e câmeras de segurança a cada 10 metros. Quando os pedreiros começaram a levantar aquela barreira gigantesca, a sombra do muro caiu sobre os quintais dos vizinhos humildes. Dona Cida, uma senhora que morava na casa dos fundos, costumava ter um canteiro de hortelãs que pegava o sol da manhã. Com o muro de Roberto, as hortelãs morreram na sombra fria do concreto. Um dia, o senhor João, marido de Cida, tentou falar com Roberto enquanto ele inspecionava a obra. Doutor, disse João, com a humildade de quem não quer incomodar, esse muro está muito alto. Vai tirar a ventilação das nossas casas. E a gente gostava de dar bom dia para o antigo dono. Roberto nem tirou os óculos escuros, apenas virou para o mestre de obras e disse, aumente mais meio metro, não quero ouvir a voz dessa gente. E assim foi feito. A mansão ficou pronta. Era um palácio de vidro e mármore, com piscina aquecida, jardins projetados por paisagistas internacionais e um silêncio absoluto. Roberto finalmente tinha o que queria. Ele podia andar pelo seu jardim sem ver a pobreza vizinha. Ele podia nadar na sua piscina sem ouvir as conversas alheias. Ele estava blindado. Seus amigos ricos vinham visitá-lo e ficavam impressionados. Isso aqui é um paraíso, Roberto, diziam eles, brindando com champanhe caro. Você criou uma ilha de civilização no meio do caos. E Roberto sorria, orgulhoso, sentindo-se um seu castelo inexpugnável. Ele demitiu os funcionários que dormiam na casa, pois valorizava sua privacidade acima de tudo. Contratou uma equipe que vinha de manhã e ia embora. Ao entardecer, à noite, ele queria ser o soberano absoluto de seu reino solitário. Mas a vida, meus amigos, tem um senso de humor peculiar e, muitas vezes, implacável. Ela não se importa com a marca do seu relógio ou com a blindagem do seu carro. A vida é frágil como um sopro, e não há muro no mundo que impeça o ar de faltar quando o destino decide cobrar a conta. Era um domingo de verão, um daqueles dias quentes e abafados em que o ar parece pesado. Roberto dispensou os funcionários mais cedo.
Queria aproveitar a tarde sozinho, lendo um livro à beira da piscina, desfrutando daquele silêncio que ele comprou por milhões. Do outro lado do muro, no bairro simples, o clima era outro. Era dia de final de campeonato de futebol. Havia cheiro de churrasco no ar, música tocando, risadas de crianças, gritos de gol. Aquele som abafado chegava aos ouvidos de Roberto como um zumbido irritante. Bárbaros, murmurou ele, aumentando o volume de sua música clássica para abafar a alegria alheia. Eles não sabem o que é refinamento. Ele se levantou para pegar mais um copo de uísque quando sentiu. Não foi uma dor aguda no começo, foi uma pressão, como se alguém tivesse sentado em seu peito. Ele parou, confuso. Deve ser a indigestão, pensou. Mas a pressão aumentou rápido, transformando-se em uma garra de ferro que apertava seu coração. O copo de cristal escorregou de sua mão e se estilhaçou no piso de mármore importado. Roberto tentou respirar, mas o ar não entrava. O braço esquerdo formigou, ficando dormente. Ele sabia o que era aquilo. Ele tinha lido sobre isso. Infarto. O pânico, gelado e terrível, tomou conta dele. O telefone, pensou. Ele precisava do celular, mas o celular estava na espreguiçadeira do outro lado da piscina. Roberto tentou dar um passo, mas suas pernas falharam. Ele caiu de joelhos na grama perfeita, milimetricamente aparada. A dor era excruciante, como se uma faca estivesse sendo girada dentro do seu peito. Ele tentou gritar, chamar por socorro, mas a voz saiu como um sussurro rouco. Ele se arrastou. Cada centímetro era uma batalha. A visão começou a escurecer nas bordas. Ele olhou para a mansão gigantesca, vazia. Não havia ninguém lá. Os empregados só voltariam na segunda-feira de manhã. Ele olhou para as câmeras de segurança. Elas estavam gravando, sim, mas ninguém estava monitorando. Eram apenas olhos eletrônicos cegos, registrando a morte de seu dono em alta definição para ninguém ver. O desespero tomou conta de Roberto. Ele percebeu, com um horror que gelou sua alma, que ele estava morrendo sozinho. Ele reuniu todas as suas forças e gritou: "Socorro! Alguém me ajude!" Mas o som bateu no muro de 5 metros e voltou para ele. O muro, aquele maldito muro que ele construiu para abafar o som dos vizinhos, agora abafava o seu pedido de ajuda. Do outro lado, ele ouvia a festa. Ouvia o senhor João rindo. Ouvia Dona Cida chamando os netos. Eles estavam a menos de 10 metros dele, mas separados por uma barreira intransponível de concreto e soberba. Roberto arrastou-se até a base do muro. Ele bateu na pedra fria com a mão que ainda se movia. "João, Cida, pelo amor de Deus!" ele gemia. Mas a música do churrasco encobria suas batidas fracas. Ele olhou para cima, para o topo do muro onde a cerca elétrica zumbia, ameaçadora. O céu azul estava lá em cima, indiferente. Ele pensou em todo o seu dinheiro, nos carros na garagem, nas contas na Suíça. Ele daria tudo, absolutamente tudo, por uma mão amiga agora. Ele daria sua fortuna inteira para que aquele muro tivesse um portão, uma fresta. Ele lembrou-se do dia em que mandou aumentar o muro. Lembrou-se do olhar triste de João. "Aumente mais meio metro", ele tinha dito. Aquele meio metro extra era agora a tampa do seu caixão. As lágrimas escorreram pelo rosto de Roberto, misturando-se ao suor frio da morte. Ele ia morrer ali, no seu paraíso particular, e ninguém saberia. O cheiro da carne assada dos vizinhos invadia suas narinas. Lembrete cruel da vida que pulsava ali perto, da vida que ele rejeitou. Ele fechou os olhos, entregando-se. A escuridão começou a engoli-lo. "Me perdoe, meu Deus", ele sussurrou. "Eu fui um tolo. Eu construí minha própria prisão." Mas, de repente, algo aconteceu. Não foi um anjo descendo do céu. Foi algo muito mais terreno. Uma de futebol. Uma bola velha, de couro descascado,
chutada com força demais por um dos netos de Dona Cida, voou alto, fez uma curva no ar e ultrapassou a barreira do muro, caindo com um baque surdo no jardim de Roberto, a poucos metros de onde ele agonizava. Do outro lado, ouviu-se a voz de um menino. Ixi, vô! A bola caiu na casa do rico chato. Ele vai furar, certeza. E a voz do senhor João. Deixa pra lá, menino. Não vamos incomodar o doutor. Mas o menino, com a teimosia e a coragem que só as crianças têm, não aceitou. Ele subiu numa árvore que ficava encostada no muro pelo lado de fora, um abacateiro antigo que Roberto tentou cortar, mas não pôde porque estava no terreno vizinho. O menino, chamado Pedro, trepou no galho mais alto e espiou por cima da cerca elétrica com cuidado. Ele olhou para o jardim proibido, esperando ver um ogro ou cachorros bravos. Mas o que ele viu foi um homem caído na grama, segurando o peito, cinza como cimento. Pedro arregalou os olhos. Vô! Vô! Corre aqui! Gritou o menino lá de cima. O homem tá morrendo! Ele tá caído no chão! O senhor João lá embaixo assustou-se. O que é isso, moleque? Desce daí! Não, vô! É... Sério! Ele tá roxo. Ele tá pedindo ajuda. O que aconteceu nos minutos seguintes foi a maior lição que Roberto receberia em sua vida, se sobrevivesse. O senhor João não hesitou. Ele não pensou nas vezes em que Roberto o ignorou, não pensou na sombra que matou suas hortelãs, não pensou na arrogância. Ele pensou apenas que havia uma vida em perigo. Ele chamou 2 vizinhos fortes. Eles trouxeram escadas, marretas, o que tinham à mão. Eles não conseguiam pular o muro por causa da cerca elétrica. Vamos ter que quebrar o portão lateral, gritou João. Eles correram para a entrada de serviço da mansão, que era blindada. Mas a solidariedade tem uma força que o aço não entende. Enquanto uns ligavam para a ambulância, João e os outros forçavam a fechadura com pés de cabra, sem se importar com o alarme ensurdecedor que começou a tocar. Roberto, já quase inconsciente, ouviu o alarme. Mas, misturado ao som da sirene, ele ouviu vozes preocupadas. Aguenta firme, doutor, a gente tá entrando. Era a voz de João. Aquele homem simples, que ele tratara como lixo, estava agora invadindo sua fortaleza, não para roubar, mas para salvar. Quando finalmente conseguiram abrir o portão, João correu pelo jardim. Ele se ajoelhou ao lado de Roberto, pegou sua mão gelada e disse: Calma, doutor, a ajuda está chegando. Respira. Não vai embora agora, não. Roberto abriu os olhos com dificuldade e viu o rosto de João. Não havia ressentimento. Havia apenas preocupação humana. O vizinho pobre segurava a mão do milionário enquanto a morte tentava levá-lo. A ambulância chegou minutos depois. Os paramédicos disseram que, se tivessem demorado mais 5 minutos, o coração de Roberto teria parado para sempre. Ele foi levado às pressas, com João indo junto na ambulância, segurando o soro, porque não havia nenhum familiar para acompanhar. Roberto passou 3 dias na UTI, entre a vida e a morte. Quando finalmente acordou, num quarto de hospital privado, silencioso e branco, a primeira coisa que viu não foi um sócio ou um advogado. Foi um vaso de hortelãs na mesa de cabeceira. E sentado na poltrona, cochilando com um chapéu de palha no colo, estava o senhor João. Roberto tentou falar, e o barulho acordou o vizinho. Doutor, graças a Deus o senhor acordou, disse João sorrindo. Que susto o senhor deu na gente, hein? Roberto olhou para aquele homem simples. As lágrimas brotaram em seus olhos, quentes e incontroláveis. João, ele sussurrou, a voz fraca. Por quê? Eu fui horrível com vocês. Eu construí aquele muro. João balançou a cabeça, interrompendo-o. Doutor, muro a gente derruba. Gente a gente não traz de volta. Quando eu vi o senhor caído, eu não vi o homem rico ou o homem pobre. Eu vi um... E vizinho é para essas coisas. Deus diz para amar o próximo, e o Senhor é o meu próximo, querendo ou não.
Roberto chorou como uma criança. Ele chorou pela vergonha, chorou pelo alívio e chorou porque, pela primeira vez em anos, ele não se sentia sozinho. Ele segurou a mão calejada de João e apertou. Obrigado, foi tudo o que conseguiu dizer. A recuperação de Roberto foi lenta, mas a transformação de sua alma foi instantânea. Quando recebeu alta e voltou para casa, a primeira coisa que fez não foi checar suas ações na bolsa. Ele chamou uma equipe de demolição. Ele mandou derrubar o muro, não todo, por segurança, mas rebaixou-o para uma altura amigável e, o mais importante, mandou instalar um portão grande e bonito que dava direto para o bairro dos Fundos, um portão que nunca ficava trancado. No lugar onde antes havia sombra e frieza, Roberto mandou plantar um jardim comunitário. Ele comprou brinquedos para as crianças do bairro e construiu uma área de lazer onde o terreno dele encontrava o terreno de João. O Muro da Paz foi rebatizado pelos vizinhos de Praça da Amizade. Roberto aprendeu que a verdadeira paz não vem do silêncio e do isolamento, mas das risadas compartilhadas, do cheiro de churrasco no domingo e de saber que, se ele gritasse, alguém ouviria. Hoje, se você passar por lá num domingo à tarde, não vai ver o magnata Roberto trancado em sua torre de marfim. Você vai vê-lo sentado numa cadeira de plástico no quintal do Sr. João, comendo um espetinho, rindo das piadas do menino Pedro e discutindo futebol. Ele continua rico, sim, mas agora ele é próspero, porque riqueza é ter dinheiro no banco, mas prosperidade é ter amigos para celebrar a vida e mãos para te segurar quando você cai. Essa história de Roberto é um espelho para muitos de nós. Quantas vezes não construímos muros emocionais ao nosso redor? Muros de orgulho, de vaidade, de ressentimento, que estamos nos protegendo da dor, mas estamos apenas nos impedindo de receber o amor. Achamos que não precisamos de ninguém, que somos autossuficientes, até o dia em que o peito aperta e percebemos que o dinheiro não chama a ambulância e o status não segura a nossa mão. Não espere um infarto para derrubar os seus muros. Não espere a solidão bater a porta para valorizar quem está do seu lado. Olhe para os seus vizinhos, sejam eles vizinhos de casa, de trabalho ou de família. Talvez aquela pessoa que você ignora hoje seja a única que vai ter coragem de pular o muro para te salvar amanhã. A vida é uma troca constante. Ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. O Sr. João não tinha o dinheiro de Roberto, mas tinha a humanidade que faltava nele. Seja um construtor de pontes, não de muros. Abra as janelas da sua alma. Deixe o sol entrar, deixe o barulho da vida entrar. Porque no final de tudo, o que sobra não é o concreto que levantamos, mas os laços que criamos. O legado que deixamos não está na altura da nossa cerca, mas na profundidade das nossas conexões. Essa história tocou seu coração e te fez repensar os muros que você tem construído. Eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Aqui no canal Contos de Valor, nós acreditamos que histórias podem curar. E inscreva agora, ative o sininho e deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que estão se sentindo sozinhas em seus castelos. E eu quero saber de você. Você já foi ajudado por alguém que menos esperava? Ou já ajudou um vizinho em apuros? Escreva aqui nos comentários a palavra vizinho, para eu saber que você valoriza a união mais do que a divisão. Vamos derrubar esses muros juntos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima história.